Examinando as Escrituras, vamos agora passar para o Salmo de número 8. É um salmo de Davi com a melodia de Os Lagares. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Nós temos aqui uma palavra profética várias vezes citadas, tanto por Jesus quanto pelos profetas. Nos demais salmos, muitos deles fazem referência a esta palavra que Davi recebeu, que diz que Deus é grande e que a sua grandeza é vista no mundo inteiro. Então é importante saber quem é Deus, que Ele é grande, que Ele é tremendo, conhecer a Deus, entender a obra de Deus, a criação de Deus, e que isto seja visto, seja compreendido no mundo inteiro. Desta forma, quando o ser humano, uma pessoa, uma família, até mesmo uma nação reconhece essa grandeza de Deus, a terra louva a Deus, esta nação inteira louva a Deus, esta família louva a Deus, esta pessoa louva a Deus, pela grandeza de Deus, por entender como Deus é bom, como Deus é grande, quando consegue contemplar a natureza, a criação, a vida, a família, os relacionamentos, tudo mais que a terra produz, e assim entender a grandeza de Deus, a geração das crianças. Isso é um fato profético, é uma palavra profética, que diz, como em outros salmos, faz referência a que os reis da terra se prostrarão diante de ti, os poderosos virão a ti e contemplarão o teu poder e vão glorificar o teu nome. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Então o salmista está expressando uma palavra profética de que muitos reis poderosos de toda a terra, em várias partes da terra. Então, por exemplo, um rei que veio a reconhecer a grandeza de Deus. Nós temos, por exemplo, um rei de Roma. Em um certo momento, ele se tornou cristão, disse que teve uma visão e ali se prostrou diante de Deus, diante de Cristo, do seu ungido, e veio a tornar Roma, então, como centro da fé cristã. Um outro rei, posterior a Davi, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a reconhecer a grandeza de Deus. Ele só recuperou o seu juízo, o seu entendimento, quando ele entendeu a grandeza de Deus, que é Deus quem reina, que Deus é o soberano. Então, muitos outros reis de muitas outras nações vieram também a se prostrar diante de Deus. Nós temos na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, um momento específico em que Paulo cura um rei e este rei, junto com toda a sua nação, então passa a reconhecer a grandeza de Deus. A palavra de Deus também diz que os poderosos virão a ti. Então, muitos poderosos de várias nações da terra, então com poder econômico, poder político, poder financeiro, de várias formas, vários tipos de poderes, vão também confessar a grandeza de Deus, reconhecer
e louvar a Deus pela sua grandeza. A tua grandeza é vista no mundo inteiro. Nós temos um livro que nos conta a história, um fato real, de que quando o comunismo entrou, no primeiro momento, a Revolução Comunista na Rússia, vários profetas saíram pelo interior da Rússia, da grande Rússia, anunciando uma palavra profética de que quem pudesse deveria sair da Rússia pelo que estava por vir. Deus revelou o que viria após aquela revolução bolchevique na Rússia, e então os profetas começaram a sair pregando, anunciando pelas vilas do interior de toda a Rússia que algo viria para tomar os bens, para trazer destruição, trazer problemas, e que aqueles que pudessem deveriam abandonar a Rússia. Então muitos foram para outras nações, especialmente nações cristãs, para continuar até com a liberdade de culto, pois também, dentro da profecia, além da perda de bens materiais, também a proibição do culto, da adoração a Deus, perseguição aos cristãos, aos judeus, aos religiosos em geral. E então, muitas e muitas famílias juntaram o que podiam, venderam o que podiam, pegaram as suas posses e foram, por exemplo, para os Estados Unidos da América. Levaram fortunas da Rússia para os Estados Unidos da América. Os russos, ali no início do comunismo, então desprezavam o dinheiro, desprezavam o lucro e achavam que queriam criar uma nova sociedade sem o dinheiro. E com isso não se importaram. Mandaram mesmo que fosse embora e não ligaram para que o dinheiro da Rússia fosse embora para os Estados Unidos e outras nações, muitas nações da Europa cristã. Então os poderosos virão a ti. Então muitos saíram daquelas nações ali próximas da Rússia, da União Soviética, que estava se formando, e começaram a levar o seu capital, o seu dinheiro para nações capitalistas e nações com liberdade religiosa para poderem prestar culto a Deus. E muitas igrejas, denominações cresceram tremendamente com o dinheiro da Rússia, com o dinheiro da China, posteriormente, de outros países comunistas. Então se cumpriu a palavra profética, inclusive indicada pelos próprios profetas locais, russos e de outras nações ali próximas. Os poderosos virão a ti. Então vieram de uma nação relativamente longínqua, lá no Oriente, e Deus moveu para que eles tirassem os bens lá da Rússia, por exemplo, e levassem para os Estados Unidos. Enriqueceram ainda mais os Estados Unidos, foram muito bem-vindos, muito bem recebidos, puderam investir tanto na economia da nação quanto na obra de Deus. E a palavra de Deus, a palavra profética, se cumpriu. E assim tem se cumprido, até mesmo no Brasil, de várias formas, e em outras nações, sempre se cumprindo, de que o louvor dado a ti chega até o céu, esse louvor da terra. Então Deus chama, Deus separa, Deus escolhe nações, reis, e é criado o que nós temos aqui agora, no versículo 2, que diz assim: e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Veja bem, uma grande palavra profética. Apenas no versículo 2 nós temos duas profecias. E Jesus vai citar que dos pequeninos, das crianças de colo, foi levantado o verdadeiro louvor. Veja que o versículo 1 diz que o louvor dado a ti chega até o céu,
E é cantado já no versículo 2, e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Então, em várias nações existe o culto, existe o louvor, existe a adoração, porque Deus implantou. Porque o Espírito de Deus está realizando isso que está aqui na palavra. As criancinhas de colo. Seja em Israel também, pelas ruas de Jerusalém, nas sinagogas, em vários locais, tanto no tempo de Davi, as crianças aprendiam já na tenra idade as sagradas letras, as escrituras sagradas, eram educadas da maneira como nós estamos aqui sendo, meditando na palavra, estudando, examinando as escrituras. O judeu, desde criança, aprendia os cânticos de Israel, aprendia os salmos. Então, as crianças cantam ao Senhor. E até as criancinhas de colo já começam a ouvir os cânticos e aprender, ainda no colo da sua mãe, da sua família, do seu pai, elas louvam a Deus. E Jesus, quando viu as crianças vindo a ele se alegrou. Por quê? Porque ele havia já tido ciência, revelação, já havia lido também, com certeza, o Salmo 8, que falava das criancinhas de colo. E ele já então dizia: eis aí a palavra profética das criancinhas de colo, tiraste o perfeito louvor. E hoje ela se estende por toda a terra. Quando o missionário é chamado para ir a uma outra nação e leva o louvor a Deus, leva as escrituras, o conhecimento, ali a palavra é ensinada, muitos se convertem, ali começa o louvor. O que Deus está trabalhando? Louvor na terra que chega até o céu, pois esta é a vontade de Deus. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nem é só em Jerusalém, nem em Samaria, mas em toda a terra, em todo lugar. E Deus está aqui, como está no Salmo 2, dizendo, no versículo 2, dizendo: tu construíste uma fortaleza. Fortaleza aqui do louvor, fortaleza do conhecimento de Deus, fortaleza com reis e nações inteiras adorando a Deus e este louvor chegando até o céu. Então, se levanta uma nação violenta, propondo guerra, a mesma nação lá que começou a perseguir os cristãos e perseguir a religião e hoje faz guerra aí pela terra. Então, quando essa nação se levanta, existe toda uma fortaleza. Quem criou essa fortaleza? Deus, o Espírito de Deus. Nós conhecemos a história de um missionário que foi até uma certa nação lá na Ásia e ele pregou em Atos dos Apóstolos, lá próximo à ilha de Fiji. Ele pregou o texto de Atos dos Apóstolos. E ele leu, então, que o Espírito Santo veio como fogo, línguas de fogo foram repartidas, um vento forte, impetuoso, e todos ali foram batizados com o Espírito Santo. Essa é uma história real. Ele então pregou em praça pública, ele marcou lá o congresso, a pregação, e o rei daquela região ali, das Ilhas Fiji, na Ásia, ele estava ouvindo a pregação. E ele ouviu o pregador dizendo que veio o Espírito Santo e foi derramado sobre todos que estavam na casa. O rei se interessou por isso. O rei, então, convocou o pregador e disse: eu quero que isso aconteça aqui na minha ilha, porque você está dizendo que aconteceu aí no livro da Bíblia e que veio o Espírito Santo sobre todos. Então eu desejo mesmo que venha o Espírito Santo sobre todos aqui. Então o pregador se sentiu desafiado, creu e sentiu a sinceridade na palavra do rei. E disse para ele: olha, amanhã nós vamos marcar um novo encontro aqui na praça central da capital. E nós vamos então
fazer como estes apóstolos, esses discípulos de Jesus fizeram aqui, como está no livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes. Nós vamos orar e vamos pedir para que Deus batize com o Espírito Santo a todos. E o rei acreditou. O rei ajudou na convocação, todos convocados, todos que puderem, venham, vamos estar reunidos na praça central da capital para que o Espírito Santo venha sobre nós, como veio sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. E eles se reuniram, e o pregador, cheio de fé, crendo na palavra de Deus, crendo em Deus, o rei com fé, crendo, ele ouviu a palavra e creu no que ele estava ouvindo. Se está na palavra de Deus, Deus faz, Deus é o mesmo, Deus não mudou, Deus vai fazer. E eles começaram o culto e começaram o louvor, começaram a adoração, começaram a glorificação, a invocar e pedir, quando de repente o Espírito Santo foi derramado sobre todos ali naquela praça. O rei foi batizado com o Espírito Santo. O povo foi batizado com o Espírito Santo. E hoje ali é uma das maiores nações cristãs da face da terra. É Deus cumprindo esta palavra. As crianças falavam em outras línguas. Deus criando uma fortaleza, construindo uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos. Centralizando em vários pontos da terra, na Ásia, na África, nas Américas, na Europa. Este lugar da bênção, do louvor, da adoração a Deus, para que exista uma fortaleza de Deus para proteger contra os inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Vejam que palavra profética que se cumpre em todas as gerações. Veio nos Salmos, é citado nos profetas. Jesus destacou esta palavra profética e ela tem se cumprido até hoje na história de tantas nações que hoje adoram a Deus, dão liberdade ao culto e estão trabalhando pela justiça na terra, pela verdade. Não é à toa, é porque foram levantados por Deus. E eu quero também que você seja levantado por Deus para ser coluna, baluarte da verdade, para trabalhar com Cristo, ao lado de Cristo, ao lado de Deus, pela justiça nessa terra, pela verdade, para a glória de Deus, levando louvor a Deus para as crianças, para as nações, para os povos, para que todos se reúnam adorando a Deus e este louvor chega até o céu. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, porque a tua glória enche a terra e aqueles que te conhecem e te amam louvam, Senhor, o teu nome de tal forma que esse louvor sobe até o céu como aroma, perfume agradável a ti, porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tanto na terra como no céu, porque tu és tremendo, porque tu nos criaste de uma forma tão maravilhosa, Senhor, para a glória do teu nome, e nos criaste, Senhor, para sermos felizes em uma boa terra que mana leite e mel para o nosso sustento, para a nossa vida, para o nosso descanso, para tudo, Senhor, para o nosso prazer, para uma vida, Deus, que realmente agradece a Ti por todos os benefícios que o Senhor tem feito, Senhor, que o Senhor criou e tem feito até hoje. Obrigado pela Tua obra na face da terra, obrigado pela obra missionária. Obrigado quando o Senhor levanta profetas, profetizes para levar a Tua palavra, levar esta palavra das Escrituras, palavra de vida, de cura, de libertação, de salvação, de louvor, de alegria, Senhor. Ó Deus, e continua levando para mais nações, salvando vidas, Pai, libertando vidas. Queremos te pedir, Pai, que Tu neste momento esteja libertando nações inteiras, que os reis da terra
venham, Senhor, a se prostrar diante de Ti, te adorar, reconhecer a Ti, ó Deus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei de toda a terra. Ó Deus, abençoa estas nações que ainda não Te conhecem, que haja salvação, ó Deus, levanta missionários, levanta obreiros, levanta profetas, profetizes para irem a estas nações que ainda não Te louvam, para que ali também venha a ser levantado, Senhor, um local de adoração ao Teu santo nome. Salva vidas, abençoa esta terra, abençoa as famílias da terra, que todos venham a Te conhecer e que no seu lar, Pai, no lar de cada um haja louvor ao Teu nome, haja cânticos de adoração, de louvor, de gratidão a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua obra que o Senhor está realizando neste momento. Obrigado por esses milagres. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família eternamente. Amém.